Pai, nós oramos, apresentamos para o Teu servo, Pai, diante do Teu altar. Te pedimos, Senhor, fale conosco, não queremos ouvir, Pai, mas aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Eu te peço, Pai, enquanto ele está aqui, Pai, diante do Teu altar, abençoa ele, a casa, a família, o ministério, continua honrando ele na terra. E nós te pedimos, Espírito Santo, toma Teu servo e fale conosco no nome de Jesus. Amém? Receba o servo do Senhor com palmas, irmãos. Saúdo-vos com a paz do Senhor Jesus. Amém. A satisfação poder retornar aqui à casa de Deus, juntos podermos adorar o nome do Senhor Jesus. Seja louvado por essa oportunidade. Agradecer aos pastores, presidente dessa igreja, pastor Rodrigo, também sua digníssima esposa, pastora Kelly, Deus abençoe. Também o diácono Edson e sua digníssima esposa, diácono Izanari. Deus abençoe pelo vosso convite. Também louvar a Deus pela vida do presbítero Edilson, sua esposa, cantora Geis. Deus abençoe. Sempre bom estar com vocês e com toda a igreja. Amém? Amém. Vamos ler o texto. Vamos falar de Jesus fazendo a obra missionária. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 e 2. Deus já tem falado através dos louvores, oportunidades, e continua agora a falar pela sua santa, poderosa, gloriosa e majestosa palavra. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 2, versículos 1 e 2. Texto conhecido de todos nós, mas o Senhor tem os seus mistérios em sua palavra para cada dia, para a nossa vida. Amém? Vamos ler o texto. Diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 e 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Sente glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Tem alguns minutos da sua atenção aqui essa noite, e aproveite esses minutos para adorar, para bendizer, para agradecer, enaltecer o nome de Jesus Cristo, o soberano, poderoso, verdadeiro. Ele está presente aqui. Jesus Cristo estava aqui em Cafarnaum, e o que me admira era ele que estava ministrando, ensinando e transmitindo toda a vontade do Pai. Então quem estava pregando não era qualquer pessoa, era o próprio Cristo, era o próprio Senhor, era o nosso Salvador. E Jesus Cristo, ele deixou o seu trono cercado de glória. Ele veio ao mundo, ele fez carne, tornou-se pobre. Sendo ele dono do universo, não nasceu em um palácio, antes numa estrebaria. Cresceu dentro de uma família humilde. Todavia ele cresceu em graça e em sabedoria diante de Deus. Jesus Cristo fez o bem a todos os tipos de pessoas. Ele acolheu quem não era acolhido, ele abraçou quem não era abraçado, e ele fez o que não era comum fazer, que era comer com publicanos e pecadores. Bendito é o nome do Senhor. E diz o texto sagrado que Jesus agora está em Cafarnaum para pregar, para ministrar, para ensinar a palavra de Deus. Agora veja bem, Jesus Cristo, ele foi e continua sendo o maior de todos os mestres. É interessante eu dizer, pastor Rodrigo, esses dias atrás eu vi alguém na internet dizendo que Jesus não é mestre, que ele é só Senhor. Jesus não é mestre, é só Senhor. Mentira, meus irmãos. Está na Bíblia, João capítulo 13, versículo 13. Jesus diz aos discípulos: vós me chamais mestre e Senhor, bem dizeis, porque eu sou. Então Jesus é mestre e também Senhor das nossas vidas. E toda pessoa que é mestre em determinada área, ele é um perito no assunto. O mestre sabe resolver, o mestre sabe trabalhar, o mestre sabe solucionar. E Jesus, como mestre da nossa vida, ele entende de qualquer área e de qualquer situação. Ele pode resolver, ele pode trabalhar, ele tem poder para fazer o impossível acontecer. Então, como mestre,
Jesus Cristo foi o maior de todos os mestres, por causa da natureza do seu ensino, pela excelência dos seus métodos e pela grandeza do seu exemplo. Jesus Cristo foi o maior homem que já pisou neste mundo. Sua personalidade, os seus ensinos, suas obras sempre atraíam as pessoas. Onde Jesus estava, sempre havia a esperança de um novo começo. Aleluia. Então quem é que diz para você que acabou? Quem é que diz para você que não tem mais jeito? Quem é que disse que o seu ministério já era? Foi Deus? Não foi. Então levanta a sua cabeça, eleva os seus olhos para o monte. Então vem o nosso socorro. Vem o Senhor que fez os céus e a terra. Então Jesus Cristo, ele foi o quê? O maior especialista na arte de pensar, na arte de ouvir, na arte de expor as verdades de Deus, na arte de refletir antes de reagir. Jesus Cristo era um maestro da sensibilidade. Ele sabia despertar o desejo do saber das pessoas e estimulá-las a observarem e a praticarem a palavra do Senhor. Jesus Cristo, ele foi o maior homem que já pisou neste mundo. Então veja bem, em Jesus, as pessoas encontraram alívio para os seus fardos, cura para as suas enfermidades e perdão para os seus pecados. E o mesmo está aqui presente essa noite. O que é que você precisa? O que é que você almeja? O que é que você deseja? Qual é o desejo, o intento, o projeto? O que você tem planejado, orado, clamado, elevado a sua voz de oração? Acredite que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você tem pedido ou pensado, segundo o seu poder que opera em nós. A Ele seja dada a glória na igreja, a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem pode adorar o Salvador? Ele está presente neste lugar. Aleluia. O texto que nós vemos diz que Jesus estava em Cafarnaum, que era o quê? A sua própria cidade. Por que a própria cidade de Jesus? Onde é que Jesus nasceu? Jesus nasceu em Belém, foi educado em Nazaré, mas escolheu Cafarnaum para habitar, desde que ele foi expulso pelos nazarenos. A cidade tornou-se o quartel-general de Jesus durante seus 3 anos de ministério. Cafarnaum significa vila ou aldeia de Naum. Jesus está em Cafarnaum para pregar a palavra do Senhor. Foi para isso que ele veio, foi isso que ele fez para as cidades da Galileia, e é isso que ele está fazendo novamente em Cafarnaum. Diz a Bíblia que a casa que Jesus estava encheu-se de gente e foram ali para ver o seu ensino, a sua mensagem, a sua pregação. Bem, nós sabemos que a notícia correu e percorreu em Cafarnaum que Jesus estava pregando a palavra de Deus. Logo, o texto sagrado diz que 4 homens tiveram a brilhante e melhor ideia de levar o paralítico até a presença de Jesus. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. O texto não diz que eles eram amigos. O texto não diz isso. Mas geralmente quando a gente prega, a gente fala, os 4 amigos levaram o paralítico até Jesus Cristo. Mas o texto, o pastor Rodrigo não vai dizer que eram 4 amigos. Mas o texto diz que eram 4 homens que levaram um paralítico até Jesus Cristo. 4 homens. Todavia, a atitude desses 4 homens são de verdadeiros amigos. Aleluia! Verdadeiros amigos, na hora que você mais precisa, eles estendem a mão e te ajudam a levantar. Eclesiastes diz que é melhor andar 2 do que 1. Então, se um caiu, o outro não vai pisar, o outro não vai difamar. Estende a mão e ajuda a levantar. Aqueles homens tiveram a maior e melhor atitude de verdadeiros amigos. Possivelmente eram amigos. Possivelmente eram sim. Por quê? Porque esses 4 homens pararam de fazer tudo o que estavam fazendo para ajudar aquele paralítico. Atitude de verdadeiros amigos. Esse paralítico não pode caminhar, mas nós podemos caminhar por ele. Vamos ajudar. Se é para ajudar, conta comigo. Se é para ajudar, conta com a minha oração. Se é para ajudar, conta comigo, que eu quero ver a bênção para essa igreja, para essa casa, para esse ministério, para o pastor Rodrigo, para o diácono Edson, para a cantora e o presbítero Edilson, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. O desejo que eu tenho aqui para a vossa vida essa noite é que a bênção que Deus determinou para a minha vida seja para a tua vida e da sua vida para a minha vida, porque a sua vitória é minha vitória, a tua bênção é minha bênção, o teu sucesso é meu sucesso, a minha vitória é sua também, em nome do Senhor. Esses homens estão decididos em quê? Em ajudar.
Eles não estavam ali, não, rapaz, você não sabe o que esse homem aprontou, você não sabe o que ele fez, você não conhece a história dele, você não sabe o passado dele, condena ele, é por isso que ele está assim. Não. Tem gente por aí dessa maneira. Esses homens não ficaram, não interessa o que aconteceu, nem o que sucedeu. Nós estamos aqui para ajudar. Vamos ajudar esse paralítico, não pode chegar lá por si mesmo. Por quê? Porque ele era coxo e bem levado. As suas pernas não se moviam, seus músculos estavam atrofiados e sua coluna vertebral estava paralisada. A enfermidade havia atingido as áreas motoras do seu cérebro. O homem era levado a Jesus. Humanamente falando, não havia nada que se podia fazer. Entretanto, seus amigos, esses homens que eram verdadeiros amigos, atitudes de verdadeiros amigos, tiveram a maior e brilhante ideia de levar o paralítico até Jesus Cristo. Vamos ajudar, não importa, mas nós vamos se esforçar por ele. Vamos carregar ele. É pesado, temos que andar alguns quilômetros, mas enquanto nós não vemos ele frente a frente com Jesus, nós não vamos parar, nós não vamos desistir, nós vamos caminhar. O sol está quente, o dia vai ser um problema, mas nós vamos, porque a vitória dele é nossa também. Vamos ajudar, porque o que tem de gente que tem prazer de difamar, o que tem de gente que é tão santo que ele mesmo se santifica. Eu sou santo, dá uma olhada aqui pro meu pé. Sou santo. Olha só como eu sou santo. Olha para mim, sou santo. Não, esse aqui não é santo. Não, peraí, deixa eu ver. Não, acabou o cu, não. Você viu fulano, você viu ciclano. Gente, Jesus nunca ficou com essa conversa. Eu estou dizendo isso porque eu fazia isso, pastor. Eu era especialista em condenação. Eu criei no Senhor Jesus no ano, na virada de 99 para 2000. Criei em Jesus. Em 2003 comecei a ministrar a palavra. Aí eu achava que eu era o santo dos santos. Todo mundo era pecador e eu era o santo dos santos. E aí eu fui colocado em uma liderança, numa juventude, e o meu prazer era fazer análise. Ao invés de adorar o Senhor, acabava o culto, eu fazia uma rodinha para descer a LN1, para descer a LN8. Que coisa mais horrível, que vergonha que eu tenho do que eu fazia. Eu nunca vi Jesus Cristo depois de dar ceia para Judas. Judas disse: porventura sou eu que vou distrair? Jesus disse: tu disseste. Eu perguntei para o pastor, um outro pastor amigo: você daria ceia para Judas? Não, eu não daria. Falei: Jesus deu. O homem roubava o ministério. Os pastores de hoje não podem tomar, está proibido. Não é isso? Eu prego Bíblia, meu amado, não tem conversa. Jesus, antes de dar ceia, diz um de vós ali, antes de dar, podia ter mandado examinar. Jesus é o único pastor da história que não mandou ninguém se examinar. Pastor, não estou gostando de você estar pregando. Tudo bem, arranca a página da Bíblia em Mateus, no capítulo 26, o dia da ceia do Senhor Jesus Cristo. Pastor Rodrigo, com todo respeito, eu respeito as normas da igreja. Eu só estou falando que Jesus, o instituidor da ceia, nunca mandou ninguém se examinar. E quem falou? Jesus. 3 coisas Jesus falou: fazei isso em memória de mim. Esse é meu corpo partido por vós. E esse é o cálice da nova aliança para a remissão de pecados. Glória a Deus. Não, pastor, mas o apóstolo Paulo endereçou uma carta para Corinto, porque Corinto não estava esperando os irmãos uns pelos outros, desprezava os mais pobres. Onde é que está isso? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 20, 21, 22, sem ninguém lê. Está lá. Paulo recomenda. E na recomendação da ceia, você sabe o que Paulo diz? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O que eu recebi do Senhor também vos ensinei, que na noite que ele foi traído, olha que Paulo está falando, ele foi traído. Agora eu pergunto, pastor Rodrigo, tem comunhão, traição, comunhão? Tem? Não tem. Então Jesus sabia de tudo ou não sabia? Sabia. Antes da ceia ele falou. Judas pergunta: sou eu? Tu disseste.
Depois que Jesus responde, depois você lê em casa. Mateus 26. Aí Jesus pega, como depois que Judas fala, tendo dado graça partido, disse: esse é meu corpo partido por nós. Que coisa linda, só Jesus faz isso. É só Jesus que faz isso. Partido por você, Judas, por você, Pedro, que vai me negar daqui a pouco após a ceia. Mas mesmo com tudo isso, Jesus deu a ceia. O único santo, verdadeiramente santo da ceia era o próprio Senhor Jesus. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E a tua santidade é que nos purifica e nos santifica. Glórias ao Senhor. Agora você presta bem atenção. Se fosse eu, depois da ceia, o que eu ia fazer? Eu não te falei que tinha um lá que ia me trair? Se eu fosse Jesus, eu não avisei que ia ter um que ia me trair? Você viu o que foi? Vocês lembram que depois da ceia eu falei que Pedro iria me negar 3 vezes? Vocês lembram disso? Quem lembra que eu falei? Os 11, depois que Pedro fala, isso está tudo em Mateus 26. Depois que Pedro fala assim: não, não vou negar, Jesus diz: ainda hoje tu vai me negar 3 vezes. Os discípulos que estavam ali, que ficaram, os demais, concordaram com Pedro e falaram: mas não vamos deixar nada acontecer com o Senhor. E no fim, todo mundo abandonou Jesus. Mas depois Jesus não pega Pedro e diz: Pedro, o que Jesus vai falar? Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Jesus não trouxe a condenação. Jesus disse: podia ter dito, eu te avisei, eu te falei. Podia ter reunido em uma rodinha para contar para os outros: vocês viram o que eu falei? Vocês viram o que eu disse? Não, Jesus Cristo não fez rodinha. E eu, ao invés de fazer o que Jesus fazia, eu acabava o culto e descia a lenha. Tinha prazer em descer a lenha, nem outro, falar de um, falar de outro. Aí eu tomei vergonha e passei a ler a Bíblia e vi que Jesus nunca fez isso. Pedi perdão para o Senhor, pedi perdão para os irmãos, e nunca mais tais práticas para a glória de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Eu estou aqui para ajudar, meu irmão. Se é para ajudar, conta comigo. Mas pastor, o fulano está assim, está assado, então conta com a minha oração. Deus vai restaurar, Deus vai perdoar, Deus vai levantar, Deus vai mudar a história. Pastor, mas o fulano está lá, tenta e não consegue. Mas Deus vai dar força para ele e vai tirar ele dessa situação, desse erro, dessa falha, desse pecado. Porque Jesus morreu, não foi por santo, não foi por santo. Jesus morreu, foi por pecador. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não vim para justo, eu vim para pecador. Eu não vim para santo, eu vim para morte. Glórias ao Senhor. E esses homens têm o quê? Atitude verdadeira, amigos. Vamos ajudar. Não importa o passado dele, o que aconteceu. Vamos ajudar esse homem. Vamos levar ele a Jesus. Levaram ele. Eles enfrentaram vários obstáculos. Primeiro, o peso do paralítico. Porque levaram mesmo até onde Jesus estava era uma tarefa muito difícil. Segundo obstáculo que eles enfrentaram foi a multidão. Porque essa não abriu espaço para eles passarem. Veja que eles podiam desistir e dizer: olha, nós chegamos até aqui, mas daqui para frente não dá mais. A multidão nos impede, não tem como, não tem jeito, não tem saída. Veja que ninguém teve misericórdia para dizer: vamos fazer aqui um corredor, vamos deixar esse homem passar. Jesus está lá e pode curar. Não, antes eles fecharam a porta, mas eles não desistiram. Terceiro obstáculo que eles enfrentaram foi que nem mesmo perto da porta conseguiram deixar. Então a multidão transformou-se em uma muralha intransponível de impedimento ao projeto. O projeto deles era levar o paralítico a Jesus, mas agora nem mesmo perto da porta conseguem deixá-lo. Então o que é que aconteceu? A multidão fechava a porta, bloqueava o caminho e impedia a entrada. Parecia que não tinha mais jeito, parecia que não tinha mais solução. Eles tinham todos os motivos para deixar que a frustração tomasse conta de vossas vidas. Mas a frustração, em vez de pará-los, renovaram suas forças. As dificuldades, em vez de destruí-los, eles refinaram sua arte de pensar. Logo, ergueram os olhos pela fé e conseguiram enxergar a vitória, onde tudo indicava que ia terminar em derrota. Você está entendendo o que Deus está falando? Só parece que você vai perder, só parece que você vai sair derrotado, só parece, porque Deus está mudando essa situação. Ainda que você olhe, parece que você vai sair fracassado, Deus vai mudar, vai fazer terminar em sucesso. Ainda que você olhe, parece que vai sair com perda, Deus vai mudar, vai fazer terminar em ganho. Ainda que você olhe, parece que vai sair derrotado, Deus vai mudar, vai te dar vitória. Porque quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Quando Ele quer operar, ninguém pode parar. E quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. O texto não diz, mas eu imagino que um olhou para o outro e disse: nosso projeto é arriscado, não dá para entrar pela porta, o jeito é subir no telhado.
Agora, se levar uma geladeira escada acima é algo complicado, quanto mais subir um homem aleijado num telhado. O projeto deles era arriscado, difícil e perigoso, mas não lhes faltou disposição. Eles estavam dispostos a tudo, menos abandonar o paralítico ao desalento. E na obra de Deus, na obra missionária, não é diferente. Jesus nunca prometeu que seria fácil, seria só vitória, seria só bênção, não. Se você perguntar para mim, pastor, não, o que você quer? Eu vou te falar, só quero bênção, só quero vitória, só quero porta aberta. Mas o Senhor Jesus disse, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, a parte B: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ponto final. Jesus mandou o quê? Ter bom ânimo diante das aflições da vida. Ter bom ânimo significa ter disposição para continuar, mesmo diante da dificuldade. Ter bom ânimo significa ter disposição para caminhar, mesmo diante do calor das adversidades. Ter bom ânimo significa ter disposição para dizer: está difícil, mas eu vou dar glória a Deus. Está difícil, mas eu vou dar aleluia. Está difícil, mas eu sei que o meu Redentor vive. Em breve se levantará para me dar vitória. Eles estavam enfrentando várias dificuldades, mas não desistiram. Eles agiram com determinação. Subiram até o telhado. Esse telhado era formado por vigas e pranchas por cima das quais estrelas, ramos e galhos, cobertos por terra batida, eram colocados. A Bíblia diz que após eles subirem, eles destelharam o telhado. Veja o incômodo da poeira e barulho que deve ter causado para Jesus e para os que estavam ao seu redor. Mas nada incomodou o nosso mestre. O Senhor Jesus pôde contemplar 4 homens colocando o paralítico perante a sua presença. Eles foram ousados e determinados. A persistência engenhosa daqueles homens revela-nos que quando o caminho estiver bloqueado, nós devemos buscar outro. Ou seja, se a porta se fechou, não é para a gente parar. Se a porta se fechou, não é para a gente desistir. Se a porta se fechou, não é para deixar Jesus abandonar a cruz, entregar o cargo e sair da igreja, não. Se a porta se fechou, ele tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Pode, em nome do Senhor Jesus, receber a sua vitória pela fé. Porque se não der para nós entrarmos pela porta, nós vamos entrar pela janela. Se não der para entrar pela janela, nós vamos arrancar o telhado. Mas que Deus há de nos levar aonde Ele quer nos colocar. Quantos podem crer que Ele já está fazendo o impossível acontecer? Marcos capítulo 2, versículo 5, Jesus disse: vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Meus irmãos, prestem atenção que Jesus, a primeira coisa que viu foram a fé. Pastor Rodrigo, já vi alguém dizer que Jesus viu a fé dos 4 homens, mas Jesus não excluiu a fé do paralítico. A Bíblia diz que ele, vendo-lhes a fé, pluralidade. Ele viu a fé do paralítico também. Por quê? Porque se o paralítico não tivesse fé para permitir ser levado, permitir ser carregado, ele podia ter dito: vocês estão de brincadeira comigo, vão subir aí em cima desse telhado, e se o telhado arrebenta com nós 5 aí, eu estou paralítico, mas quero estar vivo, e se arrebenta eu caio lá. Não. Ele permitiu ser levado. Então a fé do paralítico está inclusa também. Jesus não excluiu a fé de ninguém. Ele viu a fé de todos, vendo-lhes a fé. Aí ele fala com o paralítico. Por menor que seja a tua fé essa noite, ela toca o coração do Senhor. Jesus mandou a gente ter fé como, mas não do tamanho, como o grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, todavia quando cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças, chegando de 2 a 8 metros de altura. Jesus estava querendo dizer: se um grãozinho tão pequeno pode tornar-se um arvoredo tão grande, que se nós tivermos fé como o grão de mostarda, podemos lançar a mão de grandes projetos, porque vai crescer, vai avançar, vai prosperar, vai crescer, vai avançar, vai prosperar. Este ministério vai continuar crescendo, avançando e prosperando. Os projetos da sua vida vai continuar crescendo, avançando e prosperando para a glória de Deus. Olha que coisa mais linda. Presta bem atenção que o inverso está acontecendo aqui. Pastor, o que é o inverso? Geralmente a gente diz: Pastor Rodrigo, obedece a Deus que Deus vai te abençoar. Corretíssimo. Seja fiel no pouco, sobre muito Deus vai nos colocar. Mas Jesus, quando quer fazer o inverso acontecer, Ele faz. Porque aqui Jesus está abençoando primeiro a vida desse homem. Como assim, pastor?
Lembrando que esse homem era um pecador, cheio de erro e cheio de falha, que está na presença do Senhor. Continue pedindo perdão, reconhecendo seus erros, reconhecendo sua falha. Isso é lindo e é maravilhoso. Errou, peça. Mesmo que não errou, peça. É lindo a comunhão entre os irmãos. Perdoe sempre. Mas o que está acontecendo aqui é o inverso. O pecador está ouvindo a voz do Deus Santo. Eu vou repetir para você entender. O pecador está ouvindo a voz do Deus Santo. Esse homem não tem santidade, mano. Esse homem não estava buscando. Esse homem era um paralítico, cheio de erro e de falha e de pecado, mas está ouvindo a voz do Deus Santo. Esse homem queria um milagre, mas antes de qualquer coisa, ele ouviu a voz de perdão de Deus, sem merecimento. Isso significa que Jesus derramou graça, abençoou ele primeiro. Graça é o quê? Favor que merecido. Não é porque eu sou bom, é porque Deus é bom. Não é porque eu sou santo, é porque Ele é santo. Não é porque eu sou justo, é porque Ele é justo. Aleluia! O Deus Santo fala com o pecador, chama ele do quê? De filho. Filho, está cheio de pecado, mas é meu filho. Filho, os teus pecados estão perdoados. Não foi ele que falou com Deus, foi o Deus Santo que falou com ele. Aleluia. Ele ouviu a voz do Deus Santo. Filho, os teus pecados estão perdoados. Quando Jesus proferiu essas palavras, aí é que eu digo, ao invés das pessoas se alegrarem porque Jesus estava perdoando, havia uma multidão de fariseus, escribas, mestres da lei, rabinos da Galileia, Judéia e Jerusalém, que foram a Cafarnaum e investigaram os ensinos de Jesus. Esses homens eram uma comissão de inquérito enviada pelo Sinédrio, portanto estavam ali em caráter oficial. Estavam ali não para aprender de Jesus, mas para apanhá-lo em alguma contradição. Quando ouviram Jesus dizer, filho, os teus pecados estão perdoados, começaram a murmurar contra o Senhor Jesus Cristo. Quem é este para perdoar pecados? Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Por que isso? Porque os rabinos acreditavam que para uma pessoa ser perdoada, ou melhor, ser curada por Deus, primeiro ela tinha que ser perdoada por Deus. Então eles conectavam o seguinte entendimento: toda pessoa que recebeu um milagre de Deus, primeiro foi perdoado por Deus. Então eles tinham essa convicção. Jesus então vai fazer as duas coisas que os rabinos diziam que só Deus podia fazer, que é perdoar e curar. Jesus perdoou aquele homem e depois curou aquele homem, restaurou sua saúde. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Com essa atitude, Jesus colocou o colírio nos olhos dos seus acusadores e revelou para o paralítico que depois da mais longa noite de problemas, surgirá o mais belo amanhecer de vitória. Recebe na sua vida. O choro vai durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aquele paralítico era pobre, desamparado, oprimido, prisioneiro da esperança, vítima da sua enfermidade. A debilidade e imobilidade eram marcas da sua vida. Ele era cativo do seu leito, mas agora está frente a frente com o mestre, e o Senhor Jesus usou sua autoridade e operou um milagre. O que é que aconteceu? Os pés daquele homem se firmaram, seus artérios ganharam força, seus nervos atrofiados voltaram a funcionar, e os seus músculos explodiram com uma nova vitalidade. Aquele homem levantou da sua cama, alegre, contente, feliz. Isso quer dizer, a cura de Jesus foi imediata, completa, perfeita e gratuita. Bendito é o nome do Senhor. Quando a multidão viu aquilo, começaram a glorificar a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. É o que Deus tem preparado para este tempo, para esta casa, para esta igreja, para este ministério. Pastor Rodrigo, é só o começo, me diz o Senhor. É só o começo, porque o que o Senhor vai fazer é muito mais do que tu tem pedido ou pensado. Deus tem mais para essa casa, Deus tem mais para essa igreja, Deus tem mais para essa ministério, Deus tem mais para a tua vida, Deus tem mais para a sua família, Deus tem mais para os teus negócios, para a tua empresa, para o teu serviço, para a tua faculdade. Deus tem mais, sempre tem mais. Deus sempre tem mais. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Eu vou encerrar 9 horas e 7 minutos. Aguente mais 5 minutos para eu me parar. Presta bem atenção. Jesus Cristo, o que me admira as expressões que Jesus usou. Jesus disse assim: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os seus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda? Por que é que Jesus não disse qual é mais difícil?
Porque para Jesus não tem nada difícil. Para Jesus tudo é fácil. Gênesis capítulo 18, versículo 14 está escrito: porventura haveria alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor? Não tem nada difícil para Deus. Para Deus tudo é fácil. Para Deus é fácil fazer o impossível acontecer. Para Deus é fácil fazer o seu milagre acontecer. Para Deus é fácil pegar que está embaixo, colocar por cima. Aquele que é por cauda, ser por cabeça, do humilhado, exaltado, do perdedor, mais do que vencedor. Para Jesus tudo é fácil. Para Ele é fácil paralítico andar. Para Ele é fácil cego ver. Para Ele é fácil surdo estudar. Para Ele é fácil mundo falar. Para Ele é fácil caminhar sobre as águas. Para Ele é fácil resolver o problema. Para Ele é fácil te dar a vitória. Para Ele é fácil. Para Ele é fácil. Para Jesus tudo é fácil. Depois que eu revelar que agradeço de Deus, vai ter gente que vai sair daqui tão cheio de fé, que vai sair daqui abundando fé, transbordando fé, espalhando fé, distribuindo fé, de tão cheio de fé que vai sair daqui essa noite. Bendito é o nome do Senhor. Aliás, eu vou apenas relembrar, porque a grandeza de Deus é pregada aqui pelo pastor Rodrigo, pela pastora Kelly, pelo diácono Edson e os demais que aqui ministram. Bendito é o nome do Senhor. Meu amado, eu descobri dentro da Bíblia que Deus é tão grande que não há nada que Ele não possa fazer por mim e por você. Ele pode fazer qualquer coisa acontecer. Sendo da vontade dEle, nada pode impedir o seu mover. Eu descobri dentro da Bíblia que o nosso Deus é tão grande que Ele é o Criador dos céus e da terra. Eu descobri dentro da Bíblia que o nosso Deus é tão grande que Ele mediu os céus a palma. Você já imaginou o tamanho da palma de Deus? A Bíblia diz que Deus é tão grande que Ele pegou todas as águas do oceano e colocou dentro de uma taça. Você já imaginou o tamanho da taça de Deus? A Bíblia diz que Deus é tão grande que Deus pegou todo o pó da terra e colocou dentro de uma concha. Você já imaginou o tamanho da concha de Deus? A Bíblia diz que Deus é tão grande que Deus pegou todos os montes e pesou em uma balança. Você já imaginou o tamanho da balança de Deus? A Bíblia diz que Deus é tão grande que nem o céu do céu cabe Ele. A Bíblia diz que Deus é tão grande que a terra só serve de tapete para os seus pés. A Bíblia diz que Deus é tão grande que Ele se assenta à roda do globo terrestre para contemplar os moradores da terra, que são como um gafanhoto em suas mãos e as nações como um pingo, um balde d'água, ainda menos do que nada, porque não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor. O seu nome é Jesus Cristo, o Salvador. Quem pode adorar? Ele está presente neste lugar. Prepara para dar uma glória a Deus, prepara agora. 9 horas e 10 minutos. Eu encerro dizendo o seguinte: Jesus marcou esse culto de missões, essa campanha maravilhosa, para confirmar sua vitória pela fé. Deus te trouxe aqui pela fé. Chegou com dificuldade aqui pela fé, mas veio e vai sair daqui recebendo a vitória pela fé. O milagre pela fé, a resposta pela fé, o impossível pela fé. Deus já está respondendo pela fé. Pela fé Deus já está assinando essa vitória. Deus está me falando, tem pessoas com causa da justiça vai receber vitória. Tem pessoas que estão para receber, Deus vai receber em nome do Senhor. Pela fé Deus vai destravar tudo. Pessoas que precisam de um milagre, da cura. Pessoas que não podem estar aqui, Deus vai visitar.